com criança nessa faixa de idade, de 8, 9 anos, que a gente sabe que é Sim, complicado, porque todos sim, nós fomos criança de 8, 9 anos de sim. idade. Então, é complicado, porque criança faz piada, criança sacaneia um com o outro e vira Sim. piadinha. Hoje em dia, vira piadinha por rede social, você não fica sabendo, enfim. Então, Uhum, são coisas que tem que se levar em consideração. E um ponto que eu não falei, até não sei se o Diego, quando a gente for voltar, eu posso voltar nesse ponto, é que uhum. esse modelo de pai branco, quando fala de pai atípico, modelo de pai branco, eles têm uma carga muito grande de romantização, né? Então, Uhum. você não vê eles postando filha em crise, dificuldade com convênio médico, dificuldade com custo de remédio, que, porra, custo de remédio é uma Sim, bala. E no final das contas, de novo, se você só olha a parte boa, a parte florida do autismo, que meu filho é hipersensível, meu filho é carinhoso, meu filho é inocente, meu uhum. filho não tem malícia, mas pô, tem um pai que não consegue comprar um remédio de 700, 800 pau, que custa aí um canabidiol, É, o cara vai falar só o meu filho que é ruim, sim. só o meu filho que não dá certo, o filho dele tem todo mundo Sim, pela Por isso, frente, né? essa questão que eu falei assim, de seguir, de ter espelho ali, de pessoas próximas e ter empatia, é isso, cara. Porque, e acho que a gente tem, eu fiz um tempo, assim, demanda tempo, o Diego sabe melhor que a gente sobre isso, dinheiro para eu conseguir dar sequência no Instituto, aqui, né, na ONG, mas a gente tem que falar isso também, né? Porque é tenso, velho, isso. Sem tirar esse romantismo, assim. E, sim. o cara, assim, que tem. A gente falou sobre o estereótipo, o tipo do pai branco, mas junto com ele tem a questão social. Porque. E os acessos também, né? Sim, Porque. Eu conheço fulano, doutor, não sei o quê, sempre alivia, é muito fácil. Os caminhos sim, são muito diferentes dos nossos também. sim, sim, Né? sim. Então, isso tem um peso também, além de tudo, ainda tem isso aí. Então, os É. acessos são muito mais difíceis. O dinheiro é aquilo, né? O dinheiro compra tempo e acesso, né? O restante vai É, desenrolando. Infelizmente, não tem pra onde correr. E eu acho foda isso que vocês falam também, porque, tipo, eu acho que tem de fato, por uma questão de honestidade, é que quebrar esse mito, assim, o mito do anjo azul, o mito do pai que não sei o quê, tipo assim, cara, é foda, pô, é foda cuidar. Pô, o Felipe até falou, nada disso aqui quer dizer que eu não amo meu filho. Mas não é fácil, é difícil, é a frustração, é ter que batalhar, ter que correr atrás. Eu não queria viver em guerra para ter que conseguir coisas básicas, né? E eu acho foda isso, e desmontar isso, assim, eu sempre falei, sempre pensei, a vontade de desmontar isso, assim, cara, é uma merda mesmo, e isso não significa que nós não amamos nossos filhos, a gente não queria estar lutando e queria estar vivendo plenamente as coisas. Isso não apaga em nada a nossa história. Mas, porra, quando é que chega o tempo do descanso, né? Vai ser só é, batalha. Eu acho que é importante trazer. E aí volta para aquele ponto que eu estava falando, dignifica essa caminhada e quebra essa coisa de que é sempre bom, que vocês muito bem levantaram aí, e aquele cara que vai passar por isso, ele não vai ficar, opa, calma aí, eu não tô fudido sozinho não, quer dizer que não é só mil maravilhas? Então calma aí, porra, então tem mais gente encarando comigo, eu acho que dá para encarar nesse corre, né? Ninguém nunca vai romantizar o que é levar um filho para cá, até fiz umas anotações aqui, depois eu vou até aprofundar. O que é levar um filho de lá para cá na cidade? O Alisson falou uma mãe que às vezes levanta um menino que é do tamanho dela no colo para botar num é. ônibus. Cara, quem viveu em Mais a periferia já cadeira, né? quem viveu em periferia sabe o que é isso. A mãe pega o menino do tamanho dela, que não tem mobilidade, às vezes não tem nem tônus, não tem nem firmeza para botar no colo, para ir lá. E vocês mesmo falaram isso que, cara, eu acho muito digno. Eu falo assim, ele nunca vai andar, mas a mãe tá levando todas as vezes, 3 vezes na semana. Pô, a gente tá falando dessas pessoas, com essas pessoas, sabe? E principalmente esses caras que estão escutando a gente, essas pessoas que estão escutando a gente, cara,
A dignidade está em não sucumbir e entender. Você não vai mudar essa situação. Não precisa passar por isso sozinho. Pelo menos que essa troca que a gente está tendo aqui acolha alguma coisa. Mas, porra, há dignidade nisso. Não é porque você está subrepresentado que não existe, sabe? Então, essa troca que a gente está tendo aqui, basicamente, é meio que para quebrar esse mito, sabe? Eu sempre tive muito essa vontade de fazer, ter conversas sinceras sobre as dificuldades. Assim, caraca, derrubou o negócio de novo. Cara, que nem vocês falaram, é, pô, filho, tem que falar de novo que você tem que lavar aqui, lavar lá, você não tá lavando direito. É sim, é foda mesmo, mas, pô, tamo aqui fazendo. Ninguém tá pedindo medalha por isso, não. Falando assim, cara, é foda e é assim, e a gente tá aqui enfim. Eu acho que principalmente, o objetivo dessa troca, e principalmente o que vocês estão entregando até agora, vai muito além do que eu imaginava e vai na direção do que eu queria de fato, que era quebrar esse mito. Massa, beleza. Bom, então a gente volta agora do nosso intervalo. E aí eu queria já indo encaminhando para um ponto, a gente levantou, criou até uma cama, um arcabouço para a gente falar sobre essas questões que envolvem a paternidade preta atípica. E eu queria entrar nesse segundo momento, né? Nessa questão da paternidade em si, falando um pouco do que mistura tudo isso nas condições de sermos homens e pais, né? Coisas indiscutíveis que eu sempre levanto aqui, somente homens podem ser pais, então se a gente não está presente, vai ter uma mãe sobrecarregada, nunca uma mãe que é mãe e pai, vai ter um pai ausente ou mãe sobrecarregada. Então, enquanto homens e pais, a gente vai andar um pouquinho em cima dessa questão da masculinidade, né? E aí eu já quero trazer a primeira pergunta para a gente fazer essa nossa rodada de respostas aí. Por mais trivial que essa resposta possa parecer, o que é que vocês acham, se vocês acham que masculinidade preta e paternidade preta devem andar juntos? A gente deve considerar os homens pretos para a paternidade, inclusive aqueles que ainda não são. E aí eu queria ouvir vocês numa rodada aí, voltando sempre no ritmo. Felipe, por favor. Precisa, isso é indissociável, cara. A gente vive numa sociedade que ela tende a criar homens cada vez mais conservadores e mulheres cada vez mais progressistas. Isso não sei o que estou falando, se existe uma pesquisa, né, que comprova que as novas gerações, os meninos estão sendo cada vez mais conservadores, enquanto Uhum, as mulheres são cada vez mais progressistas. E dentro dessa pesquisa não há um recorte racial. Então, quando a gente faz um recorte racial, levando isso em consideração que homens brancos estão sendo cada vez mais conservadores, uhum, faz com que a gente suba uma anteninha nossa e falar, preciso cuidar melhor dos meus filhos, né? Então, sim. debater paternidade junto com masculinidade, isso envolve, obviamente, envolve homens que não são pais, homens que não desejam Uhum, ser pais, mas são homens, vivem numa sociedade, né? Eu sou pai, eu tenho as duas experiências aqui em casa, então eu tenho um menino e uma menina. uhum, Tem coisas que me preocupam mais ao cuidar de uma futura mulher, tem coisas que me preocupam mais ao cuidar de um futuro homem. Então, para o meu filho, a minha preocupação dele sair na rua bem ou mal arrumado é basicamente por uma questão de uma abordagem policial, uhum, enfim. Agora, a minha filha, eu me preocupo com crimes sexuais, né? Eu sim. me preocupo de como ela, ao sair de casa, como ela voltará. Então, são coisas que afetam de formas distintas, por mais que a preocupação seja a mesma, que é garantir a sobrevivência deles, garantir a vivência deles. Uhum, Não discutir masculinidade nos impede de, primeiro, acredito, de sermos pais integrais. E quando eu digo uhum, pais integrais, pô, aqui nós estamos falando em três pais que, em diferentes momentos, deu aquele nó na garganta da gente. Pô, falar de frustração é difícil pra cacete. uhum, Pensar que, pô, eu tenho um filho que eu fiz planos ao longo da gestação dele e que hoje muitas coisas não se desenham prováveis, não digo uhum, impossível, mas se desenham como improváveis, pô, dói, machuca. Mas há 20 anos atrás a gente não falaria isso um para os outros. Não sim. falaríamos, né? Então, discutir masculinidade para que você se torne ou para que você consiga discutir paternidade, eu acho que isso te faz ser um pai de forma integral, inclusive nesse sentido de reconhecer as suas fragilidades, de, Uhum, cara, não consigo lidar com isso, não sim. vou, não consigo, preciso de ajuda, preciso trocar, falar, Sim. porque se eu guardar vai fazer mal e tudo mais.
Mas principalmente a gente está falando de criar filhos em que se a gente não se fizer presente, tem um. Até acho que foi o Alisson que falou isso, que nós temos um concorrente onipresente chamado internet. Se eu não discuto masculinidade para discutir paternidade, alguém vai mostrar um outro modelo de masculinidade para os meus filhos, né? O perigo Uhum. é eles aceitarem este modelo de masculinidade como real. Isso é danoso para o meu filho homem, para que ele não replique, e isso é danoso para que a minha filha mulher não aceite isso. Então, é extremamente indissociável. E, novamente, cara, não tenho sonho de ser pai, não vou ser pai e tudo mais. Beleza. Cara, mas você sendo um homem, você estando numa sociedade que ela tem esse histórico Uhum. machista, né, patriarcal, e eu não tô falando só do Brasil, eu tô falando da sociedade global como um todo. Sim. Ele pegar um avião, sair daqui e for para qualquer país aí ocidental, país da Europa, da América do Norte, é, até alguns países da cultura asiática, ele vai encontrar essa figura masculina com um destaque diferente da figura feminina. Uhum. Então, eu estou falando de influenciar a sociedade, não necessariamente só pela paternidade. Paternidade é a Sim. parte intrínseca da masculinidade, mas é Uhum. necessário, sim, discutir masculinidade mesmo que a pessoa não seja pai. Acho que falar, discutir masculinidade talvez seja mais importante, né? Para que esse número dessa vivência, dessa experiência do Alisson lá esqueci o nome do lugar, eu conheço lá, era o Hospital Ortopédico, Criado. criado. Até a última vez que eu pesquisei, o número de pais que abandonavam a mulher quando descobriu uma condição era de 78%. Então, se a gente começa a discutir masculinidade, a gente consegue fazer com que os que estão ainda presentes, né, continuem, e os que venham a ser permaneçam, né, continue a paternidade. Porque, e eu acho que a masculinidade, eu acho que ela tem que ser discutida, porque é tão difícil a gente conseguir fazer isso aqui, Uhum. montar uma roda de conversa para falar de um assunto que tira um peso da gente, que faz a gente repensar, que faz a gente se tornar um pai melhor, um marido melhor, um irmão, um filho melhor, um profissional melhor. Sim. Então, porque acho que a masculinidade está um pouco rotulada no machismo, assim, né? Sim. Numa questão de que tem que ser assim, o cara tem que ser o provedor, então o homem tem uma barganha, eu fico com o filho, mas sexta-feira eu vou pro futebol, domingo eu vou tomar uma, mas eu vou ficar com meu menino tal dia, tal horário. Então, assim, e até pro cara expressar seu sentimento, tirar suas frustrações. Sim. Então, a gente entender a masculinidade, eu acho que ela tem que ser ali de berço. Quanto mais a gente falar, quanto mais a gente explanar, quanto mais a gente tocar no outro, que masculinidade não está relacionada à questão opressão sexual, né? Sim. A você a carinho, a afeto. Cara, por que é difícil um homem falar eu te amo com o filho? Uhum. De um filho, um homem, falar um eu te amo para o pai. Sim. Porque a gente já está enraizado nisso. Então, assim, eu acho que a gente tem que falar sobre o que é a masculinidade. Ela não tá direcionada a homem, mulher na questão sexual, ali do ser durão. Não, eu acho que a gente tem masculinidade de coisas que é nossa mesmo, que a gente Uhum. que vem no natural, Sim. né? Mas a gente pode fazer um tanto de outras coisas que nos permitem fazer, sim, para que essa paternidade seja mais leve, mas seja mais presente, seja mais consistente, né? Que a gente não tenha vergonha de sair com uma filha mulher,
né, criança, né, e de ir num shopping se tiver uma dificuldade, de como é que você faz, como é que você vai no banheiro? Ah, não, não vou, porque se eu vou num lugar fechado é difícil, eu não confio em ninguém e tal. Então, assim, cara, é para quebrar essas coisas, né, de você ir no médico mesmo, de se interessar em saber e de Uhum. participar no dia a dia, na reunião da escola, né? Não só nesses dias, mas no dia a dia, na Uhum. luta. Eu com a Júlia, é, meu carro era cheio de coisa para pentear cabelo, para roupa e fralda, e não sei o quê. Cara, onde que eu ia? E era um prazer imenso fazer isso. Com o Antônio é a mesma coisa, né? Do jeito que a gente consegue. Então, eu acho que é muito importante a gente falar sim sobre masculinidade e que eu acho que você vai construir uma paternidade muito melhor quando se fala desse assunto, né? Quando você esclarece alguns pontos, né? E eu acho que hoje a gente a falar sobre masculinidade, sim, a gente tá muito superficial, assim, né? Tipo, eu acho que as pessoas não levam mais a sério muita coisa, não tem uma preocupação em que pai que eu vou ser. Então a gente precisa de tocar muito nesses assuntos para poder conseguir ter uma geração mais unida ali, mais consistente. Sim, sim, de Eu verdade. acho que ainda tá muito vago, tá muito vazio, assim, né? Você vê, eu tenho, são duas mães diferentes, mas assim, o máximo que eu tento dos dois estarem próximos, apesar da diferença de idade, de 10 anos, mas os momentos que eu consigo, né, de fazer com que os dois estejam juntos, né, mostrar que eles são irmãos mesmo, né? Então, assim, o Uhum. amor que os dois têm por mim é o que vai ter um pelo outro, sim. Então é isso, a gente tem que fazer essa paternidade ser forte, né? Uhum. Mas pensando nisso, nessa masculinidade lá que não pode ser tão invasiva assim. Pô, massa, maravilha. E eu queria só pegar uma dentro no que você falou aí, que é justamente isso. A gente não deixar se levar nesse modelo que não pode falhar, não pode se frustrar, né? É o que a gente estava Sim, falando. Pô, cara, tá difícil pra mim mesmo, eu tô me sentindo mal é, com isso, eu pô, pede não. ajuda e, né, tira É, esse peso aqui, divide comigo e vamos, sim, e sim. vamos para cima. De verdade. É, parar com essa coisa de só querer contar a vantagem e guardar as É, derrotas, né, cara? Pô, é, pô, a gente tá falando aqui de um tópico que é bem latente, é importante na vida de cada um, que gera sentimentos que às vezes são controversos e, pô, vai estar cada um fechado nas suas muralhas sem poder compartilhar uma frustração em comum, é. uma vitória em comum, sabe? Eu acho que é uma perda de Por tempo que muito que, grande. por que que a gente pode discutir, né, algo de frustrante na vida do outro, mas a gente não pode falar do nosso? Sim, É sim. sempre o do outro que a gente. Esse assunto é só de lá. Daqui Uhum, para lá não vai. É só quando, sim, então, assim, se nós somos todos iguais, somos seres humanos, acontece com sim, todo mundo. Por que a gente vai discutir sempre o do outro? Né? Então, acho sim. que. Porque eu acho que isso fortalece. Quando eu comecei a praticar isso, eu senti que fica mais leve quando até chega uma situação de dificuldade. Quando você compartilha, você não está querendo passar para o outro, não. Você só está Uhum, querendo uma ideia diferente, sim, fazer com que alivie ali para você conseguir raciocinar, conseguir achar, ter um norte. sim. Então, assim, né, falar é isso mesmo, tem que compartilhar. Maravilha, obrigado. O Alisson, por favor. É, sobre essa pergunta, assim, para mim, ela conecta em tudo aquilo que eu venho pensando nos últimos anos sobre a questão das nossas masculinidades, né? Eu tenho me aprofundado muito em Bell Hooks, assim, voltado muito para ela nessa questão da masculinidade do homem, né? Sobre as conexões, sobre a questão do sentimento. Nós, como homens pretos, aqui creio que todos nós, fomos forjados desde novos a sermos fortes e o tempo inteiro, né? Então, nosso pai Uhum, falava assim: não, engole o choro aí, cara, engole o choro, chorar pra quê? Você tá chorando pra quê?
E não se falava em sentimento, não se tinha diálogo, né? E não se tinha conversa. E com o passar do tempo, a gente foi sendo forjado assim, nos nossos ambientes de trabalho, na rua, no futebol, no boteco, num ambiente religioso, sei lá, já lá onde for, a gente foi forjado nessa questão dessa masculinidade. Não que seja uma coisa exclusiva do homem branco e que o homem Uhum. negro não tenha seu machismo cotidiano. Tem sim. Sim, tem. Mas o homem negro é um forjamento maior ainda, porque ele, além de ter essas questões, ele ainda tem que se autoprovar que ele é capaz de se igualar ao cara branco. Ele quer Uhum. se igualar ao cara branco a todo momento. E ele não vai conseguir fazer isso nunca, né? Por várias questões. Mas eu penso muito nisso quando misturo as duas coisas, paternidade e masculinidade, assim. Eu sou pai de uma menina também, da Valentina, e eu mudei totalmente também minha percepção em relação ao ambiente feminino. Sempre tive muitas amigas mulheres, sempre fui um cara muito ligado à minha mãe, mas sempre enraizado nessa questão masculina. Então, quando a Valentina nasce, eu tenho outra visão também sobre a questão das mulheres, inclusive as mulheres pretas periféricas. Então, começa a ter outra visão, outro pensamento, outra forma de olhar. Mas mais do que isso, não ter só uma visão, uma forma de falar, mas praticar isso durante todos os dias, de poder trocar essas ideias e de poder também falar com as pessoas aquilo que eu sinto, aquilo que Uhum. eu vejo do mundo. Então, nada para mim hoje em dia é uma coisa normal. Sempre com um olhar mais centrado no porquê que aquilo acontece. Por que esse tipo de comportamento? Então, assim, eu tento ver nesses casos que eu vejo, até a gente comentou aqui sobre as situações, os porquês das coisas, né? Por que o cara sai, por que o cara foi embora, o que que faltou para o Uhum. cara ficar, né? O que aconteceu ali, antes de qualquer tipo de situação, de abandonar a mulher sozinha com a criança. Então, eu sempre tento pautar no meu pensamento nessa linha de raciocínio dessa forma, Uhum. trazendo essa questão. E não é uma questão única minha, uma questão única do Diego, do Leonardo ou do Felipe sobre essas situações de que acontece do machismo cotidiano, Uhum. a questão também das desigualdades cotidianas. Por que que eu estou falando isso aqui? Por quê? Porque quando a gente vai falar dessas questões de paternidade, a gente, como homens pretos, temos um olhar totalmente diferente. Não que a gente seja um olhar exclusivo, mas a Uhum. gente tem um olhar de cuidado e de antecipação das coisas que a gente sabe que vai acontecer. Sim, Não somos nem mais imaginar, não. A gente sabe que vai acontecer isso. sim. E não vai falar assim, eu avisei que vai acontecer. Mas a Uhum. gente já sabe que forma que vão ser abordados e vão ser olhados lá para frente. Então, eu acredito que às vezes assim, ter toda essa compreensão da nossa masculinidade preta, de ter toda essa questão da paternidade, nos muda de várias formas. Os dois andam juntos e colados. Uhum. Então a gente tem as preocupações cotidianas, igual o Felipe falou, a gente tem preocupações que vai acontecer no mundo amanhã. A gente, né, Diego, você também é pai e você sabe Sim. disso, a gente preocupa que amanhã o que está acontecendo, o que está sendo falado na escola, a gente também quer saber que tipo de assuntos estão discutindo. Então, acho que essa masculinidade nossa, dessa autoproteção de cuidado, sempre nós vamos carregar ela, mas Uhum. também com essa ternura. Porque não podemos ter medo de falar dos nossos sentimentos. Porque senão a gente vai virar uma pedra, nossos filhos não vão ter acesso a gente, porque a gente não conversa, não fala nada, chega em Sim. casa, entra para dentro do quarto, dá boa noite, pergunta se fizeram o dever de casa, eles falam que sim, tudo bem, papai, tudo ok. Você não olha, verifica o caderno e a vida vai continuando seguindo. E você não fala nada, porque você também está carregado de um monte de coisa e você Sim. não fala nem com seus filhos. Um dia, quando eu estava passando por um momento muito complicado na minha vida, muitos anos atrás, muitos anos eu falo assim, uns 3 anos, Valentina era pequenininha ainda, mas ela já estava falando. E um dia ela me perguntou por que eu não sorria, que eu estava passando por um processo depressivo muito profundo.
Ela perguntou para mim assim, papai, por que você não sorri? Eu não consigo ver você sorrindo, por quê? Eu não sabia nem o que responder para aquela criança de 4 anos, por que eu não Uhum. sorria? Mas eles identificam na gente as coisas. Sim, Eles sabem, sabe? Da forma deles, eles sabem. Igual o Léo falou, olha, nunca falou nada, mas ele me deu um pedaço de bolo aqui. Ele sabe o amor que eu tenho por ele e o fato. amor que dele por mim. E para mim interessa isso. Então, acho que quando a gente fala sobre essa questão da paternidade e masculinidade, é isso também, de ser exemplo diário. Mas o exemplo que eu falo, assim, do afeto, do carinho, do cuidado. Às vezes, não é um pai presente, fala assim, eu sou um pai presente que paga pensão e tá tudo bom. Não, cara, não tá tudo bom. Uhum. Eu sou pai presente que pego meus filhos no final de semana, chego em casa, jogo o celular na mão deles, liga a televisão, abro um latão e vou tomar cerveja e tá tudo bem. Cara, não é isso. Paternidade e masculinidade não é isso. Então, a gente está invertendo os valores. Eu acho que é troca. É participar das coisas com o filho, de ter. E eu gostaria muito de andar de bicicleta com meus filhos, mas eles não querem andar de bicicleta, eles querem fazer outras coisas. E eu vou fazer. O que que vocês querem fazer? Ah, eu quero fazer isso, vamos fazer junto. Uhum. Então, a ideia é essa. Eu acho que masculinidade e paternidade preta andam juntos, sim. E sempre que for possível, nós vamos falar sobre isso com nossos filhos e Sim, com todos os nossos pares. sim, verdade, verdade.